parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Você sabe qual é a sua missão nessa terra? O jovem Guido Schaffer sempre se destacou por ser um bom filho, um bom amigo, um bom surfista, um bom estudante, um bom médico, um bom seminarista. Ele era humilde, simples, tinha o coração sempre voltado para os mais pobres, para aqueles que mais precisavam. Como médico, sua generosidade em servir era uma marca registrada. Deus tinha para ele um plano muito maior que muitos poderiam imaginar. Guido partiu cedo dessa vida, mas o seu exemplo de boa pessoa é algo que ficou para sempre no coração daqueles que o conheciam. No programa Parte de Nós de hoje, vamos relembrar mais uma vez o testemunho desse jovem que foi e continua sendo um exemplo para as futuras gerações. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço especial para a Heloísia Xavier, de Mato Grosso, para a Maria Alice, de Montes Claros, Minas Gerais, a Juliana, de Belo Horizonte, a Márcia, de Petrolina, Pernambuco. É sempre uma alegria receber aqui os seus pedidos de oração. Mande o seu pedido de oração, fale da sua participação aqui no programa Parte de Nós, nesse WhatsApp que está aqui embaixo, e será uma alegria rezar pelas suas intenções. Vamos ao nosso programa Parte de Nós de hoje. Guido Schaffer nasceu em 22 de maio de 1974, no município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um jovem que soube aproveitar cada minuto de sua vida como filho, irmão e amigo, que inspira a busca pela santidade. Um jovem brasileiro que se tornou exemplo para a juventude mundial. Minha gravidez do Guido, como toda gravidez que eu tive, sempre fui muito saudável, né? Nunca senti nada, passei muito bem. Mas na do Guido me marcou muito uma alegria assim enorme que eu sentia por estar grávida. Senti uma felicidade muito grande, sem saber, até naquele tempo a gente não sabia o sexo da criança, só quando nascia, né? Mas esse sentimento de felicidade inundava muito meu coração. Nascido no mesmo dia em que a igreja celebra a festa de Santa Rita de Cássia, Guido também trazia em seu nome a inspiração para um caminho de santidade. Quando nasceu o menino, aí por tradição na minha família a gente coloca o primeiro filho varão o nome do pai. Meu marido é Guido, em homenagem ao menino Guido de Fongalan, francês, que morreu em odor de santidade, né? Foi aberto um processo de beatificação dele, mas que depois foi abandonado, e agora eu soube que está sendo retomado o processo de Guido de Fongalan. E minha sogra, ao ler a história dele, ficou encantada e falou: se eu tiver um filho homem, vai ser Guido. Então, depois veio Guido, filho meu, não é? Em homenagem ao pai e também a Guido de Fongalan. Os pais sempre levaram Guido à praia, oportunidade em que ele aprendeu a surfar e a contemplar intimamente a grandeza de Deus. Eu escolhi para levar meus filhos sempre como local de recreação a praia, que eu achava que era um local mais limpo, né? Para as crianças brincarem, tomarem sol. Então eu ia com Ângela, com ele, depois com Maurício. E o Guido sempre demonstrou um grande gosto pelo mar. Ele pequeno, mal chegava na praia, já saía disparado, queria entrar na água, eu tinha que correr atrás dele, né? E uma que eu destaco na personalidade do Guido, uma capacidade de comunicação muito grande com as pessoas. Ele falava com todo mundo, sabe? Diferente de Ângela, a filha mais velha, era mais tímida. O Guido não, ia de barraca em barraca, conversando. E a mamãe dizia: Nazaré, teu filho, quando crescer, vai ser deputado. Eu falei: por quê, minha mãe? Porque ele fala com todo mundo, olha só. Mas era esse traço de comunicabilidade que ele trazia já desde pequeno. Recebeu dos pais a educação católica e desde criança era levado a participar das missas. A mãe contava histórias e ensinava a prática da oração. Juntos, eles participavam da comunidade Bom Pastor no Rio de Janeiro. E foi lá que a Marlene conheceu essa família. Eu conheci o Guido
Guidinho, né, como sempre eu o chamei, ele tinha mais ou menos 5 anos de idade. Nós éramos vizinhos e frequentávamos a mesma praia, frequentávamos aqui a igreja de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. E eu me tornei amiga da mãe dele e nossos filhos também ficaram amigos. E então eu conheci o Guidinho nessa época. Depois veio a juventude, formatura, o namoro, o noivado, participando de tudo, né? E ele conosco. Ele andava com a comunidade Bom Pastor. Frequentava esta paróquia e andava com a nossa comunidade, porque nossa comunidade, o nosso carisma, por excelência, é o acolhimento desdobrado na unidade, no perdão e na obediência. E ele andava, né, conosco nesses passos. Era maravilhoso. Padre Jorjão é um grande amigo de Guido. Não por acaso, a primeira confissão que ele atendeu depois de ser ordenado sacerdote foi justamente a do Guido. Ordenei padre, e aqui no Rio, o senhor cardeal Dom Eugênio, ele esperava um pouco para nos dar a faculdade de confissão. Demorava um pouco, mais ou menos 15 dias, 20 dias. Então, naquele dia, ele nos permitiu, vocês já podem confessar. Eu fui chamada para o encontro de jovens do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, naquele dia. E eu fiquei responsável pela confissão. Havia centenas de jovens. Fui para uma sala, estava de batina, como sempre me visto, hoje é uma exceção. E chegaram dois jovens de cabelo parafinado, vi que logo que eram surfistas. Falei, e aí, a gente pode conversar com você? Pode, filhos. Os caras um pouco espantados, porque naquela época, acho que com a batina aquela batina preta, né? Eles estavam meio espantados, mais jovens. E depois eu fiquei sabendo que era aquele rapaz, a primeira pessoa de quem eu ouvia a confissão era o Guido e o Samir, que depois foram meus amigos da paróquia. O Samir até hoje está aqui na paróquia, e o Guido, que acabou sendo depois um dos meus grandes amigos e meu filho espiritual. Com o tempo, eles se tornaram muito mais próximos, convívio que ia além das atividades dentro da igreja. Eu fiquei um tempo na paróquia da Barra, logo depois eu vim aqui para Ipanema, o pároco muçulmano me chamou para vir para a paróquia, e o Guido soube disso, passou a frequentar aqui, se confessava comigo habitualmente, nós ficamos muito amigos, participei da escolha profissional dele, fui fazer medicina, eu celebrei a missa de formatura dele, e sempre estávamos juntos. Então acompanhei as várias etapas da vida dele, conheci a namorada, depois, enfim, os pais, a família, entrei em contato com o irmão, com os surfistas, fizemos uma pastoral de surfistas naquela época, eu trabalhava com a juventude, enfim, o grupo de oração aqui na paróquia, ele criou, Fogo do Espírito Santo, e assim eu participei praticamente de todas as etapas da vida do Guido. Ele era um menino alegre, normal, como todos os outros meninos, ele era feliz, mas tinha uma coisa que o distinguia das outras crianças. Eu achava que ele era mais obediente do que as outras crianças. A mãe falava e ele prontamente obedecia. E isso, né, me chamava a atenção. Guido tinha o sonho de ser médico. Desde pequeno, ele desejava oferecer a vida em favor dos mais pobres e necessitados. E um dia, saindo da praia com ele devia ter em torno de uns 5, 6 anos, ele falou: mãe, quando eu crescer você salva vidas. Falei: por quê, meu filho? Ah, para ajudar as pessoas que estão se afogando. Então eu já pensava no outro numa situação difícil, né? E assim ele sempre foi pensando nas pessoas. E quando ele tinha 14 anos, a minha sogra teve um câncer de intestino e ele ficou muito penalizado da avó paterna, né? E disse: mamãe, eu vou fazer medicina. Mudei de profissão, vou ser médico, para ajudar as pessoas que sofrem, as pessoas que estão doentes. Eu falei: muito bom, meu filho. O pai dele também era médico, meus pais, né? Meu irmão, a família já de tradição dentro da medicina, né? E assim ele foi. Ele era alguém que congregava, que agregava e que dava sentido à vida de uma juventude que hoje em dia, para quem falta valores para suas vidas.
O posto 11 da Praia do Recreio abriga hoje a Praia do Guido, mesmo local onde o jovem faleceu afogado. E apesar do tempo, sua história continua inspirando novas gerações. Eu lembro que era uma pessoa muito boa, né? Não é à toa que virou uma referência no geral, mesmo depois que foi. Então, assim, eu sou nascido e criado aqui, no Recreio, né? Então acompanho um pouco a história dele, de pequeno, né? E depois que partiu, com certeza deixou o legado, né? Que é em amor, em caridade, em ser uma pessoa boa. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. A morte do Guido, ela foi um momento muito doloroso para toda a família, né? Não podia ser diferente, mesmo tendo fé na vida eterna, a separação é uma coisa que dói, né? Eu até falei com o Padre João, perdi meu filho. Ele disse, não diga perdeu, você sabe onde ele está? A gente perde, a gente não sabe onde está. Eu falei, não, Padre João, eu perdi assim no sentido do contato físico, né? De um abraço, de ouvir a voz, de conversar, porque eu conversava muito com ele, né? Todos os dias à noite, quando ele estava no seminário, ele me ligava, dava 9 horas, meu telefone batia, era ele. Oi, fofinha, tudo bem? Então, por muito tempo eu fiquei ouvindo esse telefone bater. Foi um momento doloroso, mas eu vejo assim o quanto Deus veio em nosso socorro, né? Em meu socorro, me dando assim uma consolação e uma força que veio mesmo do céu. Nossa separação será breve. Em breve estaremos juntos, eternamente felizes, louvando a Deus no céu. E peço que você e toda a minha família considere a minha partida um feliz benefício. Todas as escolhas que fazemos nos levam a um caminho. Ao escolher viver retamente e buscar a santidade, Guido estava escolhendo viver com Deus. E isso teve consequências. Uma delas é oferecer ao Rio de Janeiro e ao Brasil a possibilidade de ter um santo. Ele foi em tudo um exemplo, uma direção principalmente para os jovens que buscam fazer boas escolhas, viver uma vida feliz e santa. No dia 1º de maio de 2009, Guido saiu para surfar no seu trecho preferido da praia, no Recreio dos Bandeirantes. Na água, uma prancha solta atingiu sua nuca, o que causou uma contusão que o fez desmaiar e morrer afogado. Faltavam alguns meses para ele concluir os estudos de teologia no Seminário Arquidiocesano de São José. Em princípio, ninguém acreditou que alguém tão íntimo do mar poderia ter morrido dessa forma. Eu estava na casa da minha mãe, era um sábado. Naquela época minha mãe morava lá na Barra. E eu lembro que um amigo meu me ligou. Pai Jojão, você está bem? Eu falei, tô. Por quê, filho? Tomou remédio de pressão? Eu falei, o que aconteceu? Não está calmo? O que aconteceu? Pode falar. Eu falei, o Guido, o que aconteceu com o Guido? Pai, do Guido, aí como falou a notícia, né? Aí não podia ficar bem, com certeza, né? Eu não acreditava que tinha acontecido, porque o Guido, para mim, ia ser um dos grandes sacerdotes aqui da igreja do Rio de Janeiro. O Guido vai converter multidões, vai ser um instrumento de santificação na igreja no Brasil. Foi muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida de padre. A missa de corpo presente foram mais de 2.000 pessoas, não coube na igreja Nossa Senhora de Copacabana, ficou gente por lá de fora. A paróquia onde ele trabalhou como seminarista foram 8 ônibus cheios, sabe? E os seminaristas cantando na missa dele parecia assim um coro de anjos, sabe? De tão bonito que estava. Quando o corpo dele saiu, o povo aplaudiu e gritava santo, santo, santo. E tem um monge beneditino que disse que quando viu aquela igreja cheia, de pessoas de todas as maneiras, pessoas ricas, pessoas pobres, irmãos de rua, ele ficou muito tocado por uma senhorinha, irmã de rua, que disse, eu não sei por que esse povo está chorando. Por que esse povo está chorando? Esse menino que morreu, ele é um santo, ele está no céu. Devia estar todo mundo alegre aqui. Porque a palavra dessa senhora tocou o coração dele, sabe? Pela intenção do Guido, nós vemos graças e graças que acontecem
diariamente, porque não há um dia que não haja pessoas que venham me relatar que tenham conseguido graças pela intercessão do Guido. Alessandra passou por um momento difícil junto com a filha e foi abraçando a história do jovem Guido Schaffer que ela encontrou forças para superar e para vencer a situação. Em 2016, mais precisamente em maio, eu tive a pior notícia da minha vida. Minha filha teve leucemia, na verdade sem sintoma algum, sem nada, e eu sempre fui muito católica, e essa é uma outra história, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma menina, e quando soube que estava grávida, fiquei uma semana agradecendo a Nossa Senhora. Com 1 ano e 3 meses veio essa notícia violentíssima para mim, e nada é por acaso, foi muito perto do aniversário do Guido, dia 22 de maio. Então no dia 19 eu soube da notícia, no dia 19 a gente fez o exame, no dia 20 eu soube, tive a confirmação dessa notícia, no dia 21 foi a missa do Guido, por como tem mensalmente, que caiu num sábado. Minha prima Tânia, vendo o meu desespero, esteve aqui na igreja, nós não conhecíamos o Guido e a partir de então ficamos absolutamente super devotos. A minha devoção com o Guido começou no dia 21 de maio de 2016, quando eu estive aqui na primeira missa mensal ao servo de Deus Guido Schaffer. Naquele momento que nós estávamos na missa, a minha filha da minha prima estava fazendo uma punção na medula, tá? E nós aqui rezávamos, tá? Por ela, tá? Pedindo a intercessão do Guido para estar lá como médico naquele momento, orientando as mãos dos médicos que estavam fazendo a punção. O caso da pequena Maria Valentina era considerado grave. A família se manteve unida em oração e pedia incessantemente a intercessão de Guido junto a Deus para que a graça da cura fosse alcançada. Minha filha foi uma criança com leucemia de alto risco. No exame do dia 19 de maio, ela tinha 37%, né, das células cancerígenas pelo corpo. No sábado pela manhã, foi às 6 horas da manhã a punção, onde nós chegamos 4 horas da manhã no Juta Batista, no hospital, e ela tinha 74%. Tinha dobrado em menos de 48 horas. Uma semana depois, ela tornou a fazer a punção e foi constatado que já não tinha mais leucemia. Mas devido aos protocolos médicos, ela fez todo o tratamento. E em todos os dias eu rezava e sentia a presença do Guido na minha vida, intercedendo por mim e por ela. A partir daí, quando eu recebi essa relíquia, no qual eu tenho exatamente desde o dia 23 de maio de 2016, eu nunca saí de casa sem ela. Nunca. Foram 3 anos e 10 meses de internação, não direto. Eu nunca deixei de passar na medula da Maria Valentina. Valentina fez uso de medicações que vieram do exterior. Por ser um caso de alto risco, havia a indicação de transplante de medula, que milagrosamente não ocorreu. E eu não tenho dúvida nenhuma que, assim, foi um milagre do Guido. De tanto que eu rezei, de tanto que eu pedi. Até hoje, tá, eu venho aqui agradecer ao Guido, tá? E sinto ele vivo no meu coração. Para mim, eu não acho ele nem como se fosse um santo, como se fosse um amigo, tipo um guardião, uma pessoa que assim, poxa, eu tô precisando, Guido, você pode me ajudar? Eu tenho ele, eu carrego isso todos os dias comigo, então em qualquer momento eu venho e agradeço, eu me ajoelho aqui e eu digo a ele. Tenho certeza, né, que ele é santo, né, e que falta muito pouco, porque todos nós temos pressa que ele seja santo, né, para comunicar ao mundo inteiro que já conhece ele, né, que ele é santo. Para mim, quando uma pessoa vem relatar uma graça do Guido que recebeu, é uma consolação.
uma consolação muito grande saber que ele continua vivo, né? E que continua fazendo a obra que ele sempre gostou de fazer, de ajudar as pessoas, de vir em socorro das pessoas, né? É para mim um consolo muito grande, no meio da dor, né? O Guido não foi padre, foi padre em desejo. Não subiu ao altar, não pôde dizer como o padre dizia na missa antiga: Intro iba ad altar ad Deum pelletificat juventutem meam. Subirei ao altar do Senhor, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Mas há de subir ao altar de Deus como um santo. E ele vai ser de fato uma alegria para toda a juventude. É inspirador olhar para aqueles que buscaram viver uma vida que honra a Deus como a vida dos santos. Seguir esses exemplos nos fortalece para, na caminhada, superarmos os desafios e permanecer na graça de Deus, mesmo diante das dificuldades do cotidiano. O jovem Guido Schaffer, agora reconhecido como venerável, pode servir como intercessor em nossas preces, bastando apenas pedirmos a sua ajuda. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Faça isso agora mesmo, ative as notificações. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas aí do seu WhatsApp e dessa forma a gente vai evangelizar junto. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.